Temos uma dor em comum, a dificuldade de lidar consigo e com o outro. A nossa vaidade nos fez pensar que somos fortes. Por isso essa mensagem é para você, é para mim, é para todos nós. Prazer, meu nome é Marcelo Nicoliello, obreiro na Sara Nossa Terra e um dos fundadores e diretor aqui do Positivamente. Nossa força nos faz sermos fracos, onde na realidade nossa fraqueza deveria nos fazer fortes. Já te explico. Estamos vivendo o acesso e o excesso do nada. Estamos acelerados e sem sentido. Você acha que é forte o suficiente? Fala a verdade, difícil, né? Temos muitos problemas, dores e não tratamos elas de verdade. Mas antes quero fazer uma reflexão contigo. Entenda, não estou falando sobre quem está certo ou melhor. Estou falando de um evangelho simples e puro, a base. Me desculpe pelo que eu vou falar. Quando que nós deixamos a vaidade se instalar em nossas igrejas, em nossos lares, em nossa sociedade, em nós mesmos? Quando passamos a pensar em alimentar o outro, pensando em alimentar a si mesmos, suprindo o próprio ego? Porque aprendemos que precisamos ser melhor em tudo e que todos. E comparar e humilhar no silêncio do olhar ou no falar da atitude. Não importa se sua igreja tem método, doutrina, rotina, modelo próprio, se é grande, pequena, em célula ou não, apostólica ou em comunidade. Você realmente acredita que Jesus está interessado nisso? Por último, achamos que podemos recriar o Evangelho. Demos vários nomes a ele. Quer ver? Teologia da hipergraça, tudo posso. Teologia da prosperidade, tudo tenho. Teologia do coach, tudo sou. Tudo voltado para o eu e meu. Você nunca parou para pensar nisso? O que nós temos e precisamos, que é algo em comum para todo cristão é, presta bastante atenção, reino de Deus, justiça e amor. Em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, primeiro lugar, reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Mateus 22:37 a 39, Jesus fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu ser. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, que ele também fala, que é semelhante ao primeiro, é ame o seu próximo como a si mesmo. Será que eu e você estamos vivendo isso? Se eu pudesse falar um desejo do meu coração, seria uma igreja sem nome, pregadores sem faces e pequenos cristãos, Cristos em ação. Ninguém indo escutar a palavra por conta de alguém, estar em comunhão por conta de estrutura. Criamos títulos eclesiásticos, títulos sociais, para quase sempre nos erguer na carne falida. Endeusamos o ser caído. Quem é esse ser? Acreditamos que somos fortes o suficiente, bons o suficiente, enaltecendo uma imagem quebrada, uma semelhança corrompida. Precisamos voltar a entender que só em Jesus teremos a imagem e semelhança perfeita. Pensa comigo, pelo fato de você achar que é forte o suficiente, presta atenção, achar que é forte o suficiente, você realmente se torna fraco. Agora, entender que você é totalmente fraco te faz se tornar forte no Senhor, porque só Ele tem a força. Paramos de viver a verdadeira religião, que o apóstolo Paulo fala em Efésios 4, 5 e 6. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Tiago também fala, lá em Tiago 1,27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Pelo mundo. Apesar de ter demorado para entender o real significado dessa palavra, religião, por ter sido corrompida pelas instituições ao longo desses mais de 2000 anos,
Posso te dizer que o que me manteve foi o altar de Deus, o meu secreto com o Senhor. A graça dele bastou e sempre bastará. Eu quase tive repúdio com a palavra religião. Deixamos de estar em comunhão, ser igreja porque queremos só para si. Nunca encontramos no outro o que só se acha no Senhor. E apenas na comunidade que somos aperfeiçoados, no teste, como Provérbios 27:17 fala, que ferro afia ferro. Estamos indo para o mesmo lugar. Estamos indo para a nossa nova casa, a Nova Jerusalém. Já parou para pensar nisso? Precisamos entender o que nos tornamos de fato aqui agora. É compatível com o que é proposto pelo Evangelho? Por isso falo, nesse início de maneira reflexiva, se te tocou e te fez pensar, isso também te incomoda, e você lembra de irmãos que precisam parar e pensar, compartilhe agora. Bom, após esse prelúdio, preciso me apresentar, né? Primeiro, prazer, Marcelo, não importa. Já agradeço por ter dedicado parte do seu tempo, por escutar até aqui. Segundo, grato pela confiança no canal do Positivamente. Nos esforçamos na intenção pura de ser apenas o mensageiro das boas novas, sendo o braço de todas as igrejas, que no fim são uma só, a Igreja de Jesus. Nosso propósito é transformar vidas através da única coisa que transforma, a palavra de Deus vivida em Cristo Jesus. Não somos nós que transformamos, é a palavra de Deus, mostrando experiências, histórias e testemunhos através do podcast com a Karina, dos louvores com os nossos convidados, dos ensinos com as autoridades e os demais formatos. Agora, voltando à introdução, preciso iniciar nossa conversa de fato neste quadro do Positiva Membro com a palavra, que será na base do livro de Coríntios. Segundo Coríntios 12, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Bom, eu nunca falei de fato abertamente aqui. Meu primeiro conteúdo foi sobre um livro, O Poder do Hábito, no Biblioteca Positiva, para membros. E agora resolvi falar com os fracos. Você, eu, nós. Isso mesmo, os fracos. Porque ser cristão é entender das suas vulnerabilidades que Cristo aperfeiçoa. Se você entende que é fraco, é para você de fato. Você entende que está cansado, triste, oprimido, chateado, é para você também. A força de que falo não é sobre estar preparado, conseguir suportar, por ter algo bom em si, ou força física e mental. A força de que falo também não é sobre ser capaz, ter habilidades, força do próprio braço. Antes de continuar, quero te contextualizar mais de mim para entender por que dessa palavra. Mesmo que esse conteúdo não seja sobre mim. Me converti aos 19 anos e logo após a conversão já queria servir, fazer tudo para todos, varrer, arrumar, organizar, cuidar, ou seja, eu queria simplesmente servir. Passei por tudo e por todos. Logo comecei a ser treinado, a aprender sobre a Bíblia, com toda a sede e fome que tinha, fui engolido pelo Evangelho. Quantas dúvidas, quantas incertezas, porém uma única coisa clara e definida. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente na sua vida. Resumindo parte do meu contexto introduzido neste conteúdo, após pouco mais de um ano fui convidado a dar a palavra no culto de jovens, o Arena Jovem lá na Sara. Já líder, apaixonado, cheio de vida, recebi a notícia que minha mãe estava com câncer na mesma semana. Enfim, o milagre não veio. Orei, jejuei e criei com todas as minhas forças. Nada aconteceu. Vida continua, né? Vamos, vida continua. Jesus é vida, Jesus é suficiente. Eu empreendi e perdi 5 vezes. Mais de uma vez. Entrei no tal do mercado gospel e quase me sufoquei. Desisti por um tempo. Quanta coisa vivi, inclusive a minha própria sombra. Te garanto que não é nada bonito, nem a própria sombra, nem o que se vê no mercado, nem algumas coisas,
por vezes por trás dos púlpitos. Mas espere, isso não pode tirar a esperança. Eu não perdi a minha, nem de viver o Evangelho, se esforçar para ser igreja. Lembra, reino de Deus, justiça e amor. Nesse meio período, eu e minha esposa Ju, que amo muito, depois de um tempo fomos ungidos obreiros na Sara, onde hoje servimos quase 13 anos. Em 2020, já há 11 anos na caminhada com Jesus, fui convidado a compor a sociedade aqui na Hub, que é a gestora e criadora do Positivamente, que por sinal foi o motivo de minha entrada, voltar a empreender e assumir o projeto com o time incrível que temos, da parceria linda com a Karina, além dos sócios e colaboradores que hoje posso chamar de amigos. Pois é, por fim, em 2021, enterrei meu pai com Covid. E um primo lindo, querido, 16 anos, com câncer no coração. Meu Deus, mais um punch, mais uma porrada. Quer saber o melhor? Eu orei, jejuei, criei e o milagre não aconteceu. Por quê? A vida com Deus não é sobre milagres que queremos. É sobre saber quem Ele é e quem nós somos e como nós viveremos com tudo isso. O milagre é outro e muitas vezes não enxergamos. Sabe por quê? Não entendemos. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, lá no meio fala o seguinte: hoje enxergo como no espelho embaçado, mas lá na frente enxergarei face a face. Hoje eu não entendo, lá na frente eu vou entender. E não tem problema. Está na hora de voltarmos a buscar, a viver um evangelho vivo e cristocêntrico. Um evangelho com menos de mim e muito, 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 muito mais de Deus. Ele era, é e sempre será bom e em todo o tempo. Vamos então à proposta do conteúdo com o tema A Força de Ser Fraco. Você é vulnerável? Você aceita a sua vulnerabilidade? Estou dando essa palavra para você com este tema porque é um livro que comecei a escrever. Após as vitórias e derrotas da jornada, aprendi comigo e com todos que passaram por mim a força do Evangelho e as minhas fraquezas. Aceitar suas vulnerabilidades, presta atenção, é abaixar a guarda para que Deus te transforme em quem você realmente foi criado para ser. Aceite que você é fraco. O Senhor tem me dado muitas coisas desde quando comecei. No leito da minha mãe, lá atrás ele começou a falar deste livro, que seria uma semente nessa geração, mais do que uma década, e que hoje fica claro. Livro definido para uma geração não definida no Senhor. Você está machucado com igreja, com líderes, com Deus? Está machucado com pessoas, com amigos, com familiares, com parentes, no trabalho, com a vida? Meu Deus, talvez você está machucado com muitas coisas, com algo ou com tudo. Essa introdução, eu quero apontar o caminho que iremos percorrer nos próximos 3 episódios dessa série, desse tema. Eu entendi que o maior serviço estaria em me doar ao próximo. E tem sido desafiador, são 13 anos já. Mas no serviço eu sou aperfeiçoado. Servindo o próximo, vivendo com o próximo, em comunhão. O tempo não cura nada, o que cura está dentro do tempo, que é o tratar. E se existir, mais uma vez, pensa comigo, se você se fere fisicamente e não faz nada com a ferida, o tempo vai passar. E se não tratar, vai piorar e dependendo do que for, pode te matar. Você nunca vai ser o suficiente, porque só o Senhor é suficiente. Estamos nos tornando na caminhada, que por sinal é no presente, você vai ferir e vai ser ferido. O que vai fazer com isso? Ou melhor, o que tem feito com isso não é pela força do seu braço. É preciso desenvolver uma percepção do eu para conseguir fazer no mínimo uma gestão pessoal. Olhamos para nós mesmos de maneira errada, aprendemos errado, para o lugar errado e com o foco errado. Vamos aprender a nos olhar a partir dos olhos de Deus e suas perspectivas sobre nós. Senão continuaremos a enaltecer o eu, mantendo o pecado instalado e não quebrando as correntes que nos prendem neste mundo corrompido. É incrível entender que a palavra de Deus pode nos curar por completo, nos restaurar, para voltarmos a viver e a ser segundo a imagem e semelhança de Deus. A proposta desse tema, A Força de Ser Fraco, que logo vai ser um livro, é para te dar
caminhos no Evangelho, que já tem no Evangelho, mas de maneira organizada, com uma proposta de entender que você não é o suficiente, que o tempo não tem obrigação e que é importante fazer a gestão do eu. Lógico que o livro vai ter muito mais coisas, tem muito mais coisas que eu tenho percebido, colocado, e o Senhor tem me falado, e o Espírito Santo tem me falado, que é para estar nesse livro. Este conteúdo vai ter 1 hora no máximo, 4 partes. Essa primeira que a gente acabou de começar e as outras 3. Essa primeira é aberta, é para te trazer uma reflexão, te puxar para um lugar talvez de motivação para você reconstruir a sua história como cristão. Eu não sei o que você viveu, quais dores você viveu. Eu não sei quais igrejas você passou, eu não sei se você abusou ou foi abusado, mas eu sei de uma coisa, Jesus é suficiente. Então essa primeira parte é para te levar para o lugar de, ei, volte para o secreto no Senhor, ei, volte para o altar do Senhor, ei, volte para a palavra do Senhor, porque só ela cura, só ela transforma. Muitas vezes o milagre não vai vir como eu já te falei, muitas vezes as coisas não vão acontecer do jeito que nós queremos. E ok, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Nas próximas 3 partes, que vai estar na área de membros, vão ser áreas mais educativas, talvez mais didáticas, se assim eu posso dizer. Essa primeira foi como uma palavra, para que seja como uma semente no seu coração. Todo mundo precisa ter acesso. As outras 3 partes vão ser para estudar realmente, para se aprofundar. Por que a gente faz isso como membros? Porque é a única maneira da gente estruturar esse canal. Nós não temos incentivos, ninguém nos banca. Nós produzimos conteúdos e tentamos levantar recursos para cada vez mais produzir mais conteúdo. Por isso que o Positivamente existe. O podcast, ele tem dado força para que o membros exista. Sem o podcast, o membros não consegue existir. Agora, com membros existindo, nós podemos ter mais força ainda para produzir cada vez mais conteúdo, não só didático dentro de membros, mas aberto dentro do canal e em outros formatos, como o Positiva Session. Então, você que passou por essa jornada nesse primeiro tempo comigo, a força de ser fraco, entenda como é a sua fraqueza. A gente pode descobrir sobre ela, sobre a sua vulnerabilidade nas próximas 3 partes desse conteúdo. Então te convido a ser membro. E nos vemos nos próximos capítulos dessa jornada. E mais uma vez, grato mesmo pelo seu tempo, por você ter escutado e por você estar se esforçando para viver Cristo, para que a palavra dele faça em você aquilo que tem que ser feito. Deus abençoe a sua vida e nos vemos nos próximos episódios dessa jornada chamada Vida, em busca de Jesus, vivendo Jesus e com Jesus.